Graças e paz, irmãos. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 2, o parágrafo 2, e a parte B desse parágrafo, como nós havíamos dividido. Primeira parte, tratando de quem Deus é em si, mais uma vez, mostrando que Deus tem em si toda a vida, toda a glória, toda a bondade, toda a bem-aventurança, que Ele é suficiente em si mesmo, porque não depende de nada das criaturas, não deriva delas glória nenhuma, e assim Ele simplesmente manifesta a sua glória sobre as suas criaturas, através das suas criaturas também. Então Deus é transcendente nesse sentido, mas Deus também ele é imanente. Nós já vimos no parágrafo anterior falar dos atributos comunicáveis de Deus, e agora vamos ver como a criatura deve olhar para esse Deus, na maneira como ele se relaciona com ela nessa parte B desse segundo parágrafo da Confissão de Fé. Então eu vou mais uma vez ler todo o primeiro parágrafo, lembrar da divisão que a gente fez, para daí a gente continuar expondo essa segunda parte do segundo parágrafo, que trata aí de como as criaturas se relacionam ou devem olhar para o seu relacionamento com esse Deus que é suficiente em si mesmo. Então, capítulo 2, parágrafo 2 da Confissão de Fé diz assim: Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Então essa foi a primeira parte que nós estudamos no vídeo anterior. Hoje a gente vai tratar da segunda parte desse parágrafo, que continua dizendo: então ele é a única origem de todo o ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, lhes são devidos todo o culto, todo o serviço e obediência que ele há por bem requerer delas. Então a gente tem toda essa segunda parte tratando de como a criatura olha para esse Deus, deve olhar para esse Deus que é autossuficiente. Como a gente já viu na primeira parte do estudo, nós devemos sempre, ao olhar para Deus, olhar para Ele com a mesma admiração que olhou o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 11, verso 33, quando ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Nós devemos nos maravilhar com Deus, com essa sua independência absoluta, do fato dele ser incomparável, de ter vida, glória, bondade e bem-aventurança em si mesmo. Só que a gente não pode parar por aí. Então a gente vai seguir aí os teólogos de Westminster e vamos ver o significado disso para as criaturas que dependem completamente de Deus. Essa parte ela basicamente se divide em 4. Ela vai nos mostrar aqui que Deus então ele é soberano sobre todas as coisas, ele é sábio, seu conhecimento perpassa o nosso entendimento. Deus ele tem o conhecimento necessário de todas as coisas, ele é sábio na maneira como resolve escrever a história, como usa a sua soberania sobre as suas criaturas, e por isso ele é digno de toda a honra, louvor, glória, todo o culto. Então a gente separa essa segunda parte basicamente nisso: as criaturas enxergarem Deus como soberano, Deus como sendo sábio, que tem conhecimento de todas as coisas, Deus como santo, que usa de maneira santa, que usa de conformidade com o seu caráter, a sua sabedoria, para usar da sua soberania sobre todas as coisas, e que por isso ele é digno de toda a honra. Deus é soberano, sábio, santo e digno de honra. Então, em primeiro lugar, Deus ele é soberano. A confissão ela inicia essa sessão dizendo assim:
essa parte da sessão dizendo: Ele é a única origem de todo o ser. A gente já discutiu a questão da autoexistência de Deus ou a aceidade de Deus mais cedo, né? Essa é uma afirmação filosófica de peso dentro do cristianismo, que mostra que Deus ele é o ser puríssimo, ele é eterno, que ele é autoexistente e que nada, coisa alguma, pode existir à parte de Deus. É como diz Paulo lá em Atos 17, 28, pois nele nós vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito, pois dele também somos geração. Então, Deus é a única fonte de onde jorra a existência, a vida. É nele apenas em que nós saciamos a nossa sede. Apenas ele é totalmente puro. Ele é tudo para todos os outros seres, incluindo nós que somos seres humanos. Nós somos dependentes, contingentes, nós somos derivados de Deus, né? Nós viemos do próprio Deus. Então ele origina todas as coisas. Depois a confissão diz que por ele e para ele são todas as coisas e sobre elas tem soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo o quanto quiser. Então para ele são todas as coisas. Deus é aquele por meio de quem tudo existe. Isso, de certa forma, para algumas pessoas é uma má notícia, porque muitos pensam que nós somos, que são o próprio centro do universo. Pensam que o mundo gira em torno de si. Muitas pessoas pensam que são indispensáveis. E acho que o único lugar no mundo onde tem mais pessoas indispensáveis é o cemitério. Todo homem é como a erva, como a flor da erva que seca, murcha e desaparece. Então, o mundo não gira em torno da nossa existência. O mundo gira em torno de Deus. Nós precisamos entender que até mesmo as nossas vidas, que é aquilo que nós muitas vezes mais valorizamos, existe não para um fim em si mesmo, mas existe para Deus, para a majestade da glória de Deus. Esse é o propósito do nosso ser. Então Deus, sendo o nosso Criador, Ele tem sobre nós um domínio soberano. E aí muitas pessoas têm um grande medo de olhar para essa expressão, né, o domínio soberano que vem na nossa teologia reformada. Porque Deus ele é soberano num grau último. Lá em 1 Timóteo capítulo 6, verso 15, o apóstolo Paulo diz para Timóteo que ele é não apenas um soberano qualquer, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Em 1 Timóteo 6,15, para que fique bem claro, a citação toda diz assim, 1 Timóteo 6,15, o qual em épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito, ele diz, e único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, o único soberano refere-se àquele que tem soberania sobre todas as coisas. Talvez quem mais tenha sofrido, uma das pessoas que mais sofreu nas Escrituras, para entender que Deus ele é soberano sobre todas as coisas, foi Nabucodonosor. Nós vemos a história dele relatada em Daniel no capítulo 4, os versos 25 ao 35. A gente precisa ver esse texto porque ele deixa bem claro em que termos é estabelecida a soberania de Deus e sobre quem ela é estabelecida. Então, Daniel, capítulo 4, os versos 25 ao 35, eu vou suprimir alguns versos na leitura, mas enfocar alguns, que é para que os irmãos possam perceber isso de maneira bem clara. Então, Daniel, capítulo 4, os versos 25 ao 35 diz: Então, é enviada a palavra a Nabucodonosor, Daniel dá a interpretação, e ele diz, essa é a interpretação ao rei, verso 24, esse é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Ele diz, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E dar-te-ão a comer com as aves ou com os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens
e o dá a quem quer. Então está se referindo a Deus, Deus o Altíssimo. Ele é quem tem o governo sobre o reino dos homens, sobre a terra. E ele faz como lhe apraz. Ele dá a esse reino a como quer. Então ele poderia tirá-lo de Nabucodonosor. E ia fazendo com que Nabucodonosor enlouquecesse e fosse aí a pastar com os bois, como ele coloca aqui. Então mais adiante, no verso 28, a profecia se cumpre, a visão se cumpre, na realidade diz: todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. 29, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta grama da Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o rei. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais no campo, e far-te-ão comer ervas como bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer. Deus tem o domínio sobre o reino dos homens. E então, o verso 33 diz: no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva com os bois, e o seu campo foi molhado do orvalho do céu, e seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe crescessem os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, disse eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra, e não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Então, Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. O texto aqui mostra de maneira específica sobre o reino dos homens, mas isso não se restringe aqui, porque nós vemos que no próprio céus, as suas criaturas, os seres que lá estão, e os anjos louvam ao Senhor, dão a ele a honra, a glória e o poder, porque ele criou todas as coisas pela vontade de Deus, elas vieram a existir. Apocalipse capítulo 4, no verso 11. Então ele é soberano sobre a natureza, sobre as estrelas do céu, sobre as fronteiras do universo, e por aí vai. Ele criou o mundo fora de si e o sustenta pelo seu poder soberano. Nenhuma molécula, nenhum átomo corre solto na esfera da nossa existência que não esteja debaixo do controle de Deus. Então ele governa sobre todas as coisas na natureza. Ele é o soberano de tudo e a fonte última de toda a autoridade. Nós somos homens, ele como soberano impõe sobre nós a sua palavra com obrigações que são absolutas. Todos os mandamentos do Senhor, eles são absolutos. Deus pode obrigar as nossas consciências com mandamentos éticos, sendo essa a sua vontade perfeita e soberana. É diferente de nós, homens, que não podemos criar leis que vão contra a lei do próprio Deus, ou que por pretensa interpretação da Escritura, não podemos forçar homens a seguirem regras que nós criamos, né? Muito disso foi visto no período da vinda do Senhor Jesus, quando os fariseus criaram várias regras, forçando assim as consciências do povo daquela geração para pretensamente cumprir a lei de Deus, né? Nós não temos como forçar a consciência de ninguém se a regra não está explicitamente posta na palavra de Deus. Mas quando Deus diz, o contrário da gente, quando Deus diz, faça-se isso, isso tem que ser feito. A gente tem ali, então, no resumo dos 10 mandamentos, vários mandamentos positivos e outros negativos. Então, quando ele diz faça, nós fazemos, e quando ele diz não faça, nós não devemos fazer. Não há espaço para debates. Como ele tem a autoridade soberana para governar, ele cria tudo aquilo que ele cria. Isso vai incluir nós também, então nós devemos obedecer ao Senhor.
Infelizmente, né, muitos de nós muitas vezes reconhecemos a soberania de Deus, entendemos que Deus tem o direito de reinar, de governar sobre as nossas vidas, mas apesar da nossa confissão com os lábios de dizer que Ele tem o direito, nós acabamos várias vezes negando essa verdade que nós afirmamos quando nós cometemos qualquer tipo de pecado, quando nós transgredimos a lei de Deus. Toda vez que nós transgredimos a lei de Deus, nós estamos tentando impor a nossa vontade como se ela fosse maior que a vontade de Deus, que a palavra de Deus, o decreto de Deus, que é soberano. Dentro disso, talvez um dos assuntos que traga mais resistência quando nós falamos da soberania de Deus é quando nós falamos de uma maneira específica da graça soberana e redentora de Deus. Muitas pessoas passam por um tempo muito difícil até conseguir entender que a misericórdia ela faz parte da soberania de Deus. Lembre-se, em Romanos capítulo 9, verso 5, Paulo está citando Êxodo capítulo 33, verso 19, acho que esse texto a gente até já leu em um dos estudos anteriores, mas Romanos capítulo 9, verso 15, Paulo diz assim, 9, 15, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Então, a misericórdia de Deus ela é dada conforme a sua vontade soberana. A maioria dos cristãos professos, eles tentam sempre algum tipo de parceria com Deus, né? Eu faço uma coisa, Deus faz outra. A confissão nos mostra, o que a própria Bíblia diz é que o Senhor, ele tem o domínio soberano para fazer com suas criaturas o que ele quer, com elas, para elas, sobre elas, ele faz tudo quanto quiser. Então Deus tem todo o direito de fazer conosco o que ele julgar bom, aquilo que lhe agrada. Então, se você ainda não crê nisso, os textos já foram mostrados da soberania de Deus sobre o homem. O texto de Daniel é bem claro, o texto lá de Paulo a Timóteo é bem claro, dizer que ele é o Rei dos Reis, não faz sentido não pensarmos que ele governa sobre a nossa vida. Mas há vários outros exemplos, por exemplo, Jó, no meio da sua miséria, em Jó capítulo 13, verso 15, ele diz assim, Jó 13, 15. Depois, no meio da defesa da sua integridade, ele diz assim, ele está falando acerca de Deus, ele diz, eis que me matará e já não tenho esperança, contudo defenderei o meu direito. O Jó, ele sabia que apesar de tudo, de se achar direito, Deus já havia se resolvido em tirar sua vida e, bom, ele entendendo que Deus é soberano, sabia que nada mais tinha a fazer, apenas ia lutar pelo seu direito, por mostrar que ele não havia feito nada de errado. E em Jó capítulo 1, verso 21, depois de perder todas as coisas, depois de ter tudo tirado de si, pela operação de Satanás, com a permissão de Deus, Jó disse, nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, ele está aí reafirmando a soberania de Deus, o fato dele poder fazer todas as coisas conforme a sua vontade, ele continua sendo bom e bendito. Talvez você já tenha ouvido também falar, Deus ele salva tantas pessoas quanto pode. Isso soa estranho, uma frase como essa, porque Deus ele pode salvar todas as pessoas se assim ele quiser, se ele tem habilidade, ele tem autoridade para fazer isso. Mas quando nós começamos a conversar sobre quem Deus pode salvar, ou o que Deus pode fazer e aquilo que Deus não pode fazer com sua graça, a gente acaba enfraquecendo esse conceito de soberania. Nós estamos querendo impor a nossa vontade de dizer a Deus o que ele pode fazer com aquilo que ele criou. A gente deve entender, essa não é uma atribuição nossa. E a gente acaba falhando no teste de se submeter à soberania de Deus quando nós falamos coisas desse tipo que dão essa indicação de que Deus seria obrigado a usar da sua misericórdia para com quem quer que seja. Então, em primeiro lugar, Deus é soberano sobre todos nós precisamos
entender isso. Soberano e tem o soberano domínio sobre nós para fazer conosco, né? Com toda a sua criação, fazer com elas, para elas, sobre elas, tudo quanto quiser. Então, esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, Deus, ele é sábio. A confissão vai dizer: todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. E o seu saber é infinito, infalível e independente da criatura. Então, aí eu também já mencionei por alto, né, que remando contra isso uma teologia uma heresia chamada de teísmo aberto, que afirma que Deus não conhece todas as coisas, que Deus não sabe todas as coisas. Ele não conhece, por exemplo, as decisões futuras dos homens como nós. Portanto, no fim das contas, acaba que Deus não acaba sendo onisciente. Ele não tem a ciência, o conhecimento de todas as coisas. Ele é um conhecimento limitado pelas nossas decisões futuras. Nós que somos, segundo a teoria, nós somos agentes morais livres que limitamos assim o conhecimento de Deus. Deus a cada dia aprende de nós, sobre nós, à medida em que nós vamos realizando no espaço do tempo a nossa vontade. Então ele está aberto para possibilidades futuras, de futuros que ele realmente até agora não conhece e não vai conhecer até que aconteçam. Então, contra essa visão, a confissão afirma que aos olhos de Deus todas as coisas estão patentes, todas as coisas são manifestas. Isso remonta à linguagem do autor de Hebreus, em Hebreus capítulo 4, verso 13, que diz assim, Hebreus 4, 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Todas as coisas, nada se faz oculto. Veja que aqui não há nenhum tipo de restrição ao conhecimento de Deus. É como o salmista diz lá no Salmo 139, o verso 4, ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conhece toda. Ele sabe o que nós faremos antes mesmo de o fazermos. Isso não é coisa de apenas minutos, né? Ele não tem a ideia, porque antevê com a soma das circunstâncias, das possibilidades que ele vê nos cercar. Ele sabe todas as coisas desde antes que elas aconteçam. Atos, capítulo 15, versos 17 e 18, diz assim. Atos, capítulo 15, versos 17 e 18. Para que Deus, ele fala do cumprimento das profecias de Deus, de uma profecia específica da restauração do tabernáculo caído de Davi. Ele diz assim, ele faz isso para que os demais homens busquem o Senhor e também os gentios sobre os quais tem sido invocado o seu nome. Diz o Senhor, verso 18, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Então, aquilo que estava acontecendo no futuro, Deus já havia anunciado desde séculos anteriores. Então, ele conhece todas as coisas. Então, a confissão, ela fecha isso dizendo que, de sorte que para ele, nada é contingente ou incerto. Quando nós dizemos que uma coisa é contingente, nós queremos dizer que elas não são logicamente necessárias, que elas são dependentes de algo que está fora de si. Por exemplo, quando a gente está andando, aí chega então num caminho que tem uma bifurcação para ir à esquerda ou direita. A nossa decisão de ir para um lado ou para o outro é contingente. Nós não somos, aí, lógico, alguma outra coisa pode nos forçar a ir a algum lugar, mas sem impedimentos, nada impede de que possamos seguir o caminho da direita ou da esquerda, que não a nossa própria vontade. Então, não é algo que é necessário que aconteça. Então, para Deus, nada é contingente, ou seja, não tem nada que Deus tem que esperar uma possibilidade específica para que ele venha saber o que está diante dele. Por exemplo, quando a gente joga xadrez, a gente tem um leque de possibilidades diante de nós. Então a gente faz um lance pensando já
na contingência, nas possibilidades de movimentos que o outro pode fazer. E a nossa tentativa enquanto joga, enquanto se tenta se tornar um melhor jogador, é de calcular de tal forma os movimentos do nosso adversário e os nossos próprios movimentos, para que a gente possa chegar ao fim do jogo, né? Possa, enfim, prender o adversário de forma que ele não tenha mais possibilidades de sair daquilo, então de sair da armadilha que nós criamos. Então ele vai ter que seguir necessariamente um caminho, então ele não vai ter mais possibilidades, as jogadas dele não serão mais contingências. Isso a gente chama de chegar a um ponto no jogo em que os lances são forçados, necessariamente ele vai ter que fazer alguns lances e por fim o jogo vai terminar. Então isso é algo que se chega ao ponto em que deixa de ser contingente. Então a confissão diz que Deus ele não conhece apenas todas as realidades, mas ele conhece todas as realidades, bem como todas as possibilidades. Deus conhece todas as contingências, todas as possíveis bifurcações, ou todas as possíveis possibilidades, né, sendo redundante em seu conhecimento que é infinito. Lógico que se Deus conhece todas as possibilidades, então para ele nada é contingente. As contingências não são contingentes para ele. Então Deus nunca tem que esperar que as possibilidades aconteçam para que elas se tornem realidades, para que ele saiba o que de fato venha a acontecer. Uma outra perspectiva que tenta lidar com esse desafio, né, da responsabilidade do homem e da soberania de Deus. Essa abordagem fala de um tipo de conhecimento de Deus que é chamado de conhecimento médio. Um jesuíta chamado Luiz de Molina propõe aí o que é chamado de molinismo lá no século XVI, e ele afirma que Deus não apenas conhece tudo, mas tudo aquilo que poderia ser. Ele é capaz de imaginar cada possibilidade do universo, das escolhas que nós poderíamos fazer, de cada coisa. Então, tendo todo esse conhecimento para livrar o homem da soberania de Deus e o homem da responsabilidade, né, de Deus ser responsável pelo mal que o homem faz. Então ele diz que, tendo esse conhecimento inteiro de todas as coisas, Deus resolveu criar um universo em que todas as escolhas dos homens levam eles ao fim que Deus pré-determinou. Então, no fim das contas, o molinismo, em vez de ser uma tentativa de livrar o homem, né, do governo soberano de Deus e da responsabilidade dele, e mostrar que o homem é responsável por si só, ela faz fugir disso, porque no fim das contas acaba que se Deus escolheu dentre as infindas possibilidades de se criar um universo, dentro das infindas possibilidades de criar um universo com história corrente, no fim das contas o homem acaba preso ainda dentro dessa escolha de Deus, e ainda traz o problema de dizer que livremente Deus escolheu deixar o homem pecar, fazer o mal. Então no frigir dos ovos não vai se afastar muito da doutrina da soberania de Deus. Acaba dizendo que Deus determina todas as coisas e que o homem continua ainda sendo responsável, né? O fato é que tem-se o traçar de uma ideia que nos dá uma ideia de liberdade para o homem, que no fim das contas ela não existe. O que a confissão de fé faz para tentar livrar Deus desse problema de criar o mal é colocar Deus como aquele que controla todas as coisas, mas ele faz isso baseado no seu caráter que é santo. Então, ele vai dizer na cláusula seguinte que Deus ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras, em todos os seus planos e em todos os seus preceitos. Então, em tudo que Deus faz, inclusive ao decretar todas as coisas, a doutrina do decreto a gente vai ver mais lá na frente, ele não peca. Como a gente vai harmonizar isso logicamente, isso é um problema para resolver mais adiante. Eu não vou tocar nisso agora, mas o que a gente tem que entender é de que se Deus é santo, como vem afirmando que a confissão de fé, como a gente já viu nos pontos anteriores, ao determinar as coisas, a gente tem que entender que não há nenhum esquema diabólico contra nós, porque os propósitos de Deus eles são sempre bons.
Por exemplo, no Salmo 145, o verso 17, o salmista diz: justo é o Senhor em todos os seus caminhos e benigno em todas as suas obras. Então a justiça e a bondade do Senhor impedem que Deus ele pratique o mal, ou que ele intente o mal na criação. Então esse é um conceito muito difícil para nós, porque a gente vê o mal real todos os dias ao nosso lado. Nós vemos o homem pecar, mas a gente tem que entender que a gente não pode chamar de mal aquilo que é essencialmente bom. Isso é um pecado, né? Chamar o bem de mal e o mal de bem é um grande pecado. O mal é o mal, e Deus ele é soberano sobre o mal, inclusive na forma como ele lida com o mal. Então a soberania de Deus ela cobre tudo aquilo que acontece, e o seu plano ele é sem mancha, sem mácula, ele é reto. Porque Deus ele é santíssimo, não apenas no seu plano, mas na execução do seu plano, e assim em todas as suas obras. Assim como ele faz, assim como ele ordena, ele faz. Então, Deus ele não ordena que suas criaturas pequem. A gente vê lá em Levítico capítulo 11, verso 45, a ordem que o povo de Deus deveria ser santo, assim como ele é santo. Então, na sua sabedoria, no seu conhecimento de todas as coisas, ele usa da sua santidade para fazer tudo de conformidade com a sua vontade, que é reta, perfeita e agradável. Por último, diante então desse Deus que é soberano, que ele é conhecedor de todas as coisas, sábio e santo, o que nós devemos fazer? Nós devemos honrá-lo. A última parte que nós separamos aqui diz que, então, da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, eles são devidos todo o culto, todo o serviço e obediência que por ele há por bem recolher. Veja, a palavra-chave daqui é a palavra que é devido. Uma das definições de justiça que nós podemos dar, e aí a R.C. Sproul ele fala que a visão que Aristóteles tinha, né, da definição que ele dá de justiça, e que justiça é dar a todas as pessoas aquilo que é devido, aquilo que a elas pertencem. E aí, dependendo da pessoa e da ocasião, ela vai receber ou recompensas ou punições. Então, uma coisa que é devida, geralmente ela é devida em virtude de um acordo que é pré-estabelecido ou pré-estipulado, e a justiça requer que os termos desse acordo sejam, então, cumpridos. Daí é que a gente tem esse princípio de que algo é devido para que a justiça se estabeleça. Então, por exemplo, se uma pessoa naturalmente ela não deve inerentemente dinheiro a ninguém. Mas a partir do momento em que nós entramos num acordo com uma pessoa para fazer uma troca, né, comumente nós fazemos a troca de papel moeda que nós recebemos do nosso trabalho por mercadorias, nós estamos ali envolvidos numa situação na qual nós nos obrigamos a dar àquele que está nos oferecendo um serviço ou algum bem um valor específico que inclui, muitas vezes, além do valor da coisa em si, o valor do trabalho, o investimento de tempo, ou às vezes o valor sentimental daquilo que foi posto no negócio. Então, o comprador ele é obrigado a pagar ao vendedor aquilo que foi acertado. Se o comprador paga um valor menor, ele acaba agindo injustamente e ele falha em dar aquilo que é devido, e assim a injustiça está sendo feita. Então esse conceito de dívida está muito ligado ao nosso pensamento ocidental, aí ao princípio da justiça. E o que é fascinante aqui é que, diante da luz da bondade e da santidade de Deus, a confissão de fé ela vem usar esse conceito de dívida. E diz, são devidos a Deus. Veja que, ainda que Deus não entrasse em uma aliança com o homem, no qual ele voluntariamente se disporia a fazer uma coisa ou outra, nós somos naturalmente obrigados a dar a Deus o que lhe é devido, pela natureza da sua perfeição e pela sua santidade. A gente já nasce devendo tudo a Ele. Lembre-se, Ele é o único que tem a vida em si mesmo.
Então, se nós estamos vivos, a nossa vida é devida a Deus. Então, nós temos a obrigação inerente no nosso ser de obedecermos a Ele, de adorar, de honrar, de glorificar a Deus, porque a exaltação, a honra dos nossos lábios é devida a Ele. Paulo diz que a criação como um todo, ela é culpada diante de Deus, ela está sem desculpa diante de Deus quando ela deixa justamente fazer isso. Vejam comigo Romanos capítulo 1, verso 21, onde o apóstolo diz assim, onde ele diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Ele diz, no verso anterior, ele diz, os homens são por isso indesculpáveis. Indesculpáveis por quê? Porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram a Deus como no tal, mas preferiram obscurecer o seu próprio raciocínio. Esse é o pecado mais fundamental, irmãos, de toda a raça humana. É tirar de Deus a honra que lhe é devida, a adoração que lhe é devida, a glória que é devida a ser dada ao seu nome. Então, para ser mais preciso, nós devemos afirmar que adorar é muito mais que um privilégio. Adorar a Deus é uma obrigação. Então, a gente tem que ter também cuidado, e pensa como uma aplicação para isso, de quando nós dizemos que nós simplesmente adoramos a Deus porque Deus nos faz bem. Simplesmente adoramos a Deus porque Deus nos enche, e não porque isso seja uma obrigação. E é verdade, parte disso, certamente, quando nós adoramos a Deus, quando nós glorificamos a Deus, nós acabamos nos alegrando nele, tendo assim a alegria dele refletida em nós, mas o fato disso estar posto dessa forma não tira a necessidade da adoração a Deus. Ele tem direito de impor obrigações absolutas a nós, as nossas consciências. Nós adoramos não só porque isso é bom, mas fazemos isso em obediência a Deus, porque é isso que Ele requer de nós. A glória dele Ele não divide com ninguém. Então nós não devemos fugir da obediência. Se formos perguntar, por que você adora a Deus? Adoro a Deus porque Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. E junto a isso, à medida em que eu glorifico a Deus, eu me alegro, eu me sinto bem, me sinto feliz. As duas coisas não estão separadas, não podem ser separadas umas das outras. E aí, por último, infelizmente muitas pessoas creem que não devem obediência a Deus. Pensam assim, não, eu faço só porque quero, mas não devo obediência a Deus. E muitas dessas pessoas são as mesmas que querem inverter os papéis de dizer que Deus então nos deve misericórdia e perdão. Lembre-se, a misericórdia de Deus não é algo que é devido a nós. Deus não tem obrigação moral nenhuma de perdoar qualquer pecador, de se compadecer de quem quer que seja. Sempre que nós recebemos misericórdia, não é uma questão de justiça, mas é uma questão de graça. A justiça requer que nós obedeçamos a Deus. A justiça requer que Deus haja justamente. A justiça não requer que Deus me perdoe e nos mostre misericórdia. O que requer que Deus nos perdoe e que nos mostre misericórdia é a graça dele. Então a gente precisa colocar todas essas coisas nos pontos, no devido local. Nós devemos adorar, nós devemos servir a Deus porque Ele requer isso de nós, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o soberano o grande Rei de toda a terra. Então, sendo Ele soberano, todo sábio, todo santo, Ele é digno dessa honra e de toda a glória. Então, assim a gente encerra essa última parte do parágrafo 2 e na próxima semana, se assim Deus permitir, a gente vai entrar no terceiro parágrafo, que trata da doutrina da Trindade. O ser de Deus e a Santíssima Trindade
o título, né, desse capítulo da Confissão de Fé, o capítulo 2, e se Deus assim nos permitir, nós vamos tratar dessa doutrina. Não sei em quantos vídeos a gente vai dividi-la. Vou pensar aí, depende de quão profundamente a gente vai abordar com a linguagem da confissão. Até lá, que Deus nos abençoe ricamente, nos coloque nessa condição de humildade diante do Senhor, dando a Ele a glória que é devida ao seu santo nome. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Amém.